O Conselho Deliberativo do Corinthians tem uma questão importante aí. Se o Corinthians romper o contrato do Fred Luz ou da Álvares e Marçal, o Conselho Deliberativo do Corinthians, na reunião secreta, entre aspas, que não foi nada secreta, pediu, solicitou, ordenou a saída da Álvares e Marçal, que é a empresa do Fred Luz, do Corinthians. O rompimento do contrato. Tem uma questão importante aí. Se o Corinthians romper o contrato do Fred Luz ou da Álvares e Marçal até o final desse mês, não tem multa. Está no contrato entre as partes. Se passar desse mês, se for para novembro, tem uma multa altíssima. Aí, amigo, fica difícil você romper o contrato com a empresa. Por isso que os conselheiros que querem a saída do Fred Luz e da Álvares e Marçal do Corinthians estão pedindo para tirar ele logo, para que não haja o pagamento da multa. Tá? Essas são as notícias. Aí a enquete. Você é a favor da presença do Fred Luz no Corinthians? Sim, ele faz um bom trabalho. 64%. Não, ganha muito e faz pouco. 3%. Tenho pouca ou nenhuma informação. 31%. E o conselho deve decidir 2%. Eu pus essa alternativa, tenho pouca ou nenhuma informação, por querer. Aí. E por que eu pus essa alternativa? Porque simplesmente o Corinthians não mostra o Fred Luz. Não mostra o trabalho do Fred Luz. O Fred Luz não dá entrevista. O Fred Luz não fala com ninguém. Eu já solicitei entrevista com ele. Falaram, vamos ver, vamos pensar, vamos olhar, vamos conversar aqui internamente para saber se é hora dele falar. E ele não fala. Aí ele pode estar fazendo um puta de um trabalho. Ele pode estar revolucionando o Corinthians. Ou ele pode não estar fazendo nada. Ele pode chegar lá, colocar o pé em cima da mesa, com o chinelo havaiana dele e ficar olhando pro teto. E o torcedor não sabe. Então, se ele tá fazendo um puta de um trabalho, dá entrevista. Fala, conversa. Não precisa ser aqui comigo, pra mim, pro podcast Mão, pode ser pra qualquer outro lugar. Mostra, ó, isso aqui eu tô fazendo. Eu tô mudando o departamento tal. Ó, o departamento tal que antes não tinha computador, agora tem. O outro departamento que antes ficava ali, agora é aqui. Ó, tinha 800 funcionários, eu reduzi para 200. Eu tô economizando dinheiro. Pô, mostra o trabalho. 32% tem pouco ou nenhuma informação. 63% acha que ele faz um bom trabalho, quer que continue. E 32% tem pouca ou nenhuma informação. Lembrando que estamos falando de Fred Luz e não de Fabinho Soldado, não de Pedro Silveira, diretor financeiro, né, que são os que contrataram agora nessa janela de transferências. Tem muita gente que confunde, né, os trabalhos de um com o de outro, tá? Não, a gente não está falando aqui do trabalho do Fabinho Soldado, a gente não está falando do trabalho do diretor financeiro, a gente não está falando do trabalho do Vinícius Cascone, que era o secretário-geral e hoje é diretor jurídico, do Marcelo Mariano, que é o administrativo, o diretor administrativo. A gente não está falando do trabalho do Vinícius Azevedo, que é o superintendente de marketing do Corinthians. A gente não está falando do Thiago Maranhão, que é o superintendente de comunicação. A gente está falando do Fred Luz, que é o suposto CEO do Corinthians. Eu, sinceramente, não posso dizer quais das coisas que estão acontecendo no Corinthians que são ideia dele e quais são do Pedro Silveira e quais são diretamente do Augusto Melo. Eu não sei. E olha que eu tô o dia inteiro atrás disso, atrás desse tipo de informação. Eu não sei quais das coisas que estão acontecendo que são ideia dele. Eu não tô falando que ele não faz nada, não tô falando que o trabalho dele é ruim, tô falando que eu não sei.
Porque não há visibilidade para o trabalho dele. O pessoal não mostra. Pô, ele tá economizando pra caramba. Ele tá fazendo o Corinthians economizar 1 milhão por mês aqui, ali, lá. Pô, ele tá fazendo o Augusto Melo ter mais tranquilidade, porque ele tá cuidando da ala tal do clube e deixando o Augusto Melo só cuidar do futebol. Ele tá mantendo os conselheiros quietos, por isso que os conselheiros estão bravos com ele. Tá tirando poderes do conselho. Pô, ele pode estar fazendo um monte de coisa legal lá. Mas seria bom a gente saber, né? O que você acha, Samuca? Olha, pra ser bem sincero, eu tô meio que nem a Glória Pires analisando o Oscar. Eu não tenho tanta informação, tanto conhecimento a respeito, mas só de levar em consideração que grande parte desse conselho estava em outras administrações e deixaram o Corinthians chegar nesse buraco. E são esses caras que não estão querendo mais o Fred Luiz no Corinthians, eu já vejo com bons olhos a permanência dele no Corinthians. Se ele tá irritando, se ele tá desagradando essa rapaziada que deixou o Corinthians nessa vala que se encontra hoje, eu já olho a permanência de Fred Luiz com bons olhos. Agora, sobre ele não aparecer tanto, não dar tanta entrevista, será que é por conta de uma vontade própria dele não aparecer tanto? Ou será que o próprio Corinthians não tá deixando ele expor, ele falar, olha, a gente tá fazendo isso, esses gastos aqui, ó, pararam de acontecer por conta da minha gestão, da minha administração. Eu acho que essa falta de informação do que é feito, do que não é feito, talvez tenha alguma gerência do Corinthians aí. De repente calam o cara, não dão tanta autonomia pra ele falar. Mas levando em consideração o case de sucesso que ele teve no Flamengo, que segundo o próprio Fred Luiz falou em outros momentos, que estava numa situação pior que a gente, não em números absolutos, mas o número de a proporção do que devia e do que gerava de dinheiro por ano, eu sou a favor da continuidade dele. O Rafael Bueno, Belo, você claramente não tem a mais ideia do que faz um CEO. Se os diretores fizerem um bom trabalho, ele está fazendo um bom trabalho. O trabalho dele é decidir. Primeiro que não, meu caro amigo que já assumiu aí, eu não sei o seu nome, ele falou que ele fica abaixo dos diretores, tá? No organograma do Corinthians. Ele mesmo falou que ele fica abaixo dos diretores e não acima, tá? Então você não faz ideia do que ele faz lá. Segundo, alguém escreveu aqui, ele não precisa dar entrevista, ele precisa fazer um bom trabalho. Concordo que ele precisa fazer um bom trabalho, mas como que a gente vai saber se ele está fazendo um bom trabalho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A medida cautelar que o Corinthians quer pedir, eu acho uma baita ideia. O Corinthians quer pedir uma medida cautelar, ou seja, pedir 60 dias para congelarem as contas, não. Descongelarem as contas do Corinthians, congelarem as dívidas do Corinthians, para que o Corinthians renegocie as dívidas. É uma baita de uma ideia. Essa ideia foi do Fred ou foi do Pedro Silveira? Ou foi do Pantaleão que saiu? Ou foi direto do Augusto? Ou foi do Cascone? Não sei. Seria legal saber. Seria legal o corintiano saber como é que tá sendo o trabalho, para poder elogiar, para poder falar bem. E não, pô, tá fazendo um bom trabalho. Como é que a gente sabe? Não sei. Não sei. Mas eu respeito a opinião de todos que acham que ele não tem que dar entrevista nenhuma, que só por ele estar lá ele já tá fazendo um bom trabalho. Só por ele existir ele tá fazendo um bom trabalho. Beleza. Eu acho que ele deveria mostrar esse bom trabalho pra gente saber. Assim como o Augusto é cobrado todos os dias pra fazer um bom trabalho. Assim como o Fabinho Soldado é cobrado todos os dias. Assim como a gente cobra o Yuri Alberto. Assim como a gente cobra o Ramon Dias. Assim como a gente cobra o Romeu Tuma. Assim como a gente cobra todo mundo. O cara tá trabalhando no Corinthians. O Corinthians tem muita gente interessada. O Corinthians não é um consultório de dentista. O Corinthians não é uma empresa que vende algodão. O Corinthians tem muita gente interessada. Tem muito torcedor muito interessado no que acontece no clube. Seria legal saber o que é a ideia dele e o que não é. Só isso.
Eu acho que provavelmente ele está fazendo um bom trabalho, senão o Augusto Melo já teria dado pé nele. E concordo que o fato do conselho estar incomodado já é um bom negócio, já é uma boa. Bom indicativo. Um indicativo, um bom marketing para ele, né? Ele incomodar o conselho. Mas eu só tô pedindo mais transparência ao Corinthians. Se as pessoas, se os próprios torcedores não querem transparência, o que eu vou fazer?